Olá, meu amigo e amiga. Hoje nós temos notícias muito importantes e interessantíssimas aqui no nosso Portal do José. E se hoje fosse um daqueles dias em que se faz uma resenha esportiva de quem foi o craque do jogo, como é que foi a última rodada, eu diria para vocês que o craque da rodada foi o ministro Flávio Dino. Porque ele, numa decisão que abordava uma solicitação de um juiz para não ser punido, é uma punição que ele sofreu pelo Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dino não só reafirmou a condenação, como também disse que ele não teria direito a vencimentos, porque uma vez excluído do Poder Judiciário, ele não teria nenhum tipo de vínculo para poder usar ali como base para continuar a receber salários depois de ter cometido irregularidades graves e crimes. E mandou aplicar esse entendimento a todos os outros casos desde 2019 para cá. Então vai ter gente pulando para todos os lados, mas é uma medida com pouquíssimas chances de ser revertida, apesar de alguns magistrados aí estarem incomodados, mas é o craque da rodada, é o ministro Flávio Dino. Algo que incomoda muito a sociedade de um modo em geral, né? Dino proíbe a aposentadoria compulsória como maior punição a magistrados. O ministro reforçou que o texto da Constituição foi alterado em 2019 para definir que a punição mais severa em casos de violações disciplinares deve ser a perda do cargo. Portanto, aquela ex-juíza que vagabundeava ao tempo que ela estava aqui no Brasil, uma bolsonarista que não trabalhava e que foi expulsa da magistratura e que está nos Estados Unidos recebendo ainda os seus salários regiamente, ela também dançou nessa brincadeira. E se os salários estavam bloqueados, agora que ela não vai ver nunca mais nenhum centavo do povo brasileiro, né? Mais um castigo de uma pessoa que esperou o contato e o contato veio. Então, parabéns, ministro Dino. Olha, espetacular essa decisão. É o craque da rodada. E aí o seguinte, eu quero reforçar com vocês um alerta que foi feito pelo historiador James Green, que é um brasilianista, ele estuda o Brasil há muito tempo, é um ativista, é uma pessoa que, ao tempo da juventude, para vocês terem uma ideia, foi preso porque lutava contra o envio de tropas para o Vietnã. Então, é uma pessoa que se interessa muito pelas coisas do terceiro mundo e ele faz um alerta porque ele tem contatos muito importantes fora do Brasil, especificamente com jornalistas independentes, jornalistas que também estão interpretando a realidade das coisas que estão acontecendo no mundo, à luz das loucuras que esse psicopata, esse gangster, que agora o governo dos Estados Unidos está fazendo, né? Então ele faz aqui o alerta que eu queria reforçar com vocês. É uma coisa que eu falei vários meses atrás, escrevi inclusive várias colunas, já estão começando a armar uma campanha contra o presidente Lula, fazendo ligações entre PCC e mentiras, dizendo que Lula tem ligações com o PCC, para espalhar dentro da extrema-direita no país essas mentiras para fortalecer o Flávio Bolsonaro nas eleições. Eu estou muito preocupado com isso, acho que vai ser muito perigoso essa influência americana, e por isso eu e muitos brasileiros aliados que moram nos Estados Unidos estamos, de novo, uma campanha nacional e internacional para informar o público sobre as eleições brasileiras e para informar o Congresso americano, nossos aliados no Congresso americano, de como que é muito importante denunciar qualquer medida de inferência do Donald Trump nas eleições em outubro de 2026 aqui no Brasil. Então, tá feito o alerta, a gente tem que ficar com as nossas atenções redobradas em relação a isso. E como eu disse a vocês, o Flávio Bolsonaro, como candidato desses esquemas de ultradireita, esses esquemas que unem o pior que existe nos Estados Unidos ao pior do que existe em Israel e o pior que existe aqui no Brasil, enfim, a gente tem que ficar com as nossas atenções, inclusive sobre esses movimentos que o clã Bolsonaro andou fazendo em Israel. Antes de retornar ao Brasil na sua última viagem para fora, o Flávio Bolsonaro passou 20 dias lá naquela região. E, obviamente, quando ele volta, nós percebemos que o discurso dele foi totalmente remodelado. Consequentemente, ou na sequência, nós também vimos uma subida nas intenções de voto de Flávio Bolsonaro. Eu comentei aqui com vocês que no comício que ele fez ali, que aquilo foi um comício, né, na Avenida Paulista, ele estava com o telefone celular lendo ali um roteiro.
Isso não é por acaso, não. A gente tem que ficar, enfim, mas de surpresa agora ninguém vai ficar sendo apanhado, né? Bom, aí dando um giro também por questões internacionais e também porque esse assunto aqui é um assunto que toda hora está vindo aqui para o Brasil como exemplo a ser seguido. Olha só o que está acontecendo, meu amigo, minha amiga. O presidente da Argentina toma atitude extrema e argentinos migram para o Brasil para trabalhar. Decisão de Javier Milei faz CPFs de argentinos saltarem de 8 mil para quase 40 mil em um ano. Porque já existiam essas situações, né, de argentinos tirarem CPFs aqui no Brasil. A média ficava entre 6 mil e 8 mil. A cada ano isso acontecia. Argentinos que vinham trabalhar aqui, enfim, abrir negócio aqui. Mas nesse ano de 2025, 40 mil argentinos. Mas há indicações que esse número está subdimensionado. Argentinos estão se mudando para o Brasil. O motivo é surpreendente. Então a matéria também fala isso. E aqui é uma matéria de uma TV argentina, falando disso aqui, os caras registrando. Está em espanhol, mas eu acho que dá para todo mundo pegar aqui, né? Vamos lá. ¿Cómo están? Sí, la verdad que es complicada la situación en toda la provincia de Misiones. Ustedes se hablan ahora un informe que hizo la República de Brasil, justamente que tiene que ver con los 40.000 argentinos que hicieron el CPF, Sí. el trámite prácticamente para radicarse en Brasil. 40.000 registrados, pero se habla de 150.000 argentinos que emigraron el último año a Brasil. Gente, vocês viram o que ele falou, né? Que os números preliminares dão conta de 40 mil argentinos, mas esses números podem estar subdimensionados. Eles podem chegar a 150 mil argentinos que escaparam lá de Milei, ou estão tentando escapar de lá, e vindo para o Brasil. Que coisa impressionante. Una locura. Yo estoy en la placita del Puente en este momento, un lugar histórico de la ciudad de Posadas, y yo te quiero mostrar esto, porque es increíble. Nunca en mi vida había visto esto. El lugar está, mostralo, vacío, Sí. completamente vacío. Esto siempre está. Ou seja, é uma destruição completa. E agora é o seguinte, o Milei está colado nas partes baixas de Donald Trump. E Trump está numa situação muito errática, e é uma coisa impressionante que aqui no Brasil, em boa parte do mundo também, né? O Trump está sendo tratado como uma pessoa normal, né? As notícias vêm, as aparições dele, os depoimentos dele. Não há uma análise crítica do comportamento dessa criatura que muda a opinião de 5 em 5 minutos, cria um conflito de 5 em 5 minutos, a sucessão de loucuras que ele tem patrocinado. Vocês imaginem se fosse qualquer líder de qualquer outro país dizendo que vai invadir um outro país, que vai anexar um país, que vai bombardear um outro país, que, enfim, que vai descumprir a lei. Aliás, ele já disse isso, que não existe lei para ele. A lei dele é a moral, mas a moral dele e do grupo dele. Gente, isso é uma coisa tão insana. Então deveria ter uma campanha de esclarecimento universal para mostrar que o mundo está correndo riscos, porque tem ali uma pessoa que tem um traço demencial, um traço de psicopata cercado ali por pessoas que estão ao seu redor, né? Então eu queria também sublinhar esse aspecto. Aqui no Brasil, nós estamos com as pautas todas, como eu tenho sempre sublinhado para vocês aqui, sempre trazidas ou pela direita, extrema-direita ou grandes veículos de comunicação. E essa história da CPI do INSS não sai do noticiário, o Banco Master não sai do noticiário, com poucas efetividades até agora, né? E tudo isso mostra que o bolsonarismo é que está afundado nessa história até o último fiapo de cabelo. E o último bolsonarista que agora está sendo revelado também é essa figura aqui de Sor Viana, presidente da CPMI do INSS, que enviou 3.600.000 reais à Fundação da Lagoinha, de uma igreja que é uma lavanderia, né? Porque aquilo só pode ser lavanderia, não pode ser algo que esteja ligado ali ao exercício da fé, pelo menos por parte dos seus dirigentes, os seus proprietários, porque eles enganam muitas pessoas. Mas isso virou um antro de sugar dinheiro de todas as formas, até banco, até fintech, eles arrumaram, fizeram, para também ter conexões com o governo, para poder, através dos contatos com o governo Bolsonaro, tomar dinheiro de aposentado. E o senhor Viana mandou dinheiro público para uma entidade religiosa de picaretas, né? Não tem como a gente falar de outra forma. Então, senhor Viana, o senhor também está com
com o popozão na janela, né? Bom, aconteceu uma outra coisa curiosa, né? Para tristeza dos bolsonaristas não, da direita, de muita gente está com visão eleitoral aí, com propósito eleitoral, o Bolsonaro está melhorando. Porque essa gente estava torcendo o Bolsonaro ficar moribundo, ficar se arrastando, de repente até morrer, né? Porque se tem alguém, ou pessoas que estavam torcendo o Bolsonaro morrer de uma forma assim bem instantânea, bem dramática, são essas pessoas que queriam pegar o cadáver do Bolsonaro, um possível cadáver, para fazer de bandeira eleitoral. Só que, para desgraça deles, a figura é ruim mesmo, né? Ele não vai morrer, ele vai ter que cumprir ainda um bom período, mas o Carlos Bolsonaro continua com essa patifaria de ficar botando foto do pai. A gente não sabe se a foto é agora ou se foi foto, porque está proibido de colocar coisas nas redes, né? Se colocou alguma coisa agora, vai tomar uma canetada aí do ministro Alexandre de Moraes. Mas é sempre fazendo a exploração, né? Uma super exploração, vitimização absoluta do criminoso maior da nação. E outro criminosozinho, ou também criminosozão, o filhote dele, o Flávio, publicou, né? A realidade, mais uma vez, insiste em desmentir o Lula. E o consumidor, como sempre, pagando pato. Não dá. Aí ele acreditando eventuais aumentos nos combustíveis ao governo Lula. Quando o canalha, o entreguista, o bandido do pai dele, privatizou os postos de gasolina que eram da Petrobras, que funcionavam como um agente regulador. Quando a quadrilha de Paulo Guedes e de seu Jair Bolsonaro privatizaram os dutos de transmissão de combustível da Petrobras. Gente, é uma coisa tão absurda. É como se você, na sua casa, no seu apartamento, vendesse a fiação, vendesse todos os tubos que abastece a sua casa para uma empresa, e aí, de repente, você precisasse pagar o aluguel dos tubos que já eram seus. É o que foi feito por essa quadrilha de bandidos ligados aos genocidas lá de fora e praticando genocídio aqui dentro. É isso que eles fizeram. Isso tudo tem desdobramento na realidade do povo brasileiro. Agora, quem está fazendo esse enfrentamento e informando isso para a sociedade somos nós aqui nas redes sociais, né? E nós vamos continuar com isso aí. Bom, ontem eu mostrei para vocês também, tomei uma providência, desse genocídio não, são tantos crimes, né, que eles cometem que às vezes eu até me confundo aqui. Essa xenofobia que essa gente do Flávio Bolsonaro, o que eles estão fazendo contra os chineses, né? E você votou no PT achando que ia ter emprego para você? Olha aí o que é que o Lula, o Jerônimo estão fazendo aí com a Bahia, entregando a Bahia para a China e um monte de chinês invadindo aí o nosso... Meu amigo, isso que você está falando, está fazendo, é uma manifestação de xenofobia, preconceito, isso é crime que está previsto no Código Penal brasileiro. E quem reproduziu isso foi o senhor Flávio Bolsonaro, que igualmente comete crime, porque quem expõe qualquer tipo de atividade criminosa conscientemente é sócio do crime. Gente, vocês imaginem só ao invés de chineses, fossem judeus, trabalhadores judeus, e ele estivesse falando esse tipo de coisa, fazendo esse tipo de campanha. E republicando esse tipo de campanha também, que está em outros canais, né, bolsonaristas. Né? De pessoas fazendo gestos hostis a esses trabalhadores chineses. Então, como eu entendo que isso é crime, eu fiz uma representação à Procuradoria-Geral da República, já que o senhor Flávio Rachadinha, ele é senador, ele tem foro de privilegiado, e aqui a manifestação já foi cadastrada, de número 2026-00-24510. Muitas pessoas falam, mas será que vai dar alguma coisa? Olha só, gente, eu estou fazendo meu papel de cidadão junto com vocês aqui, porque eu dei aula a minha vida inteira e foi isso que eu sempre ensinei para os meus alunos, a exercer a cidadania. Então, como eu estou publicamente aqui, como é que eu vejo um crime e não faço absolutamente nada? Então, fiz essa representação e fica avisado, porque daqui a pouco, gente, se esse tipo de onda continua, o bolsonarismo começa a hostilizar ainda mais esses trabalhadores, daqui a pouco a gente começa a ter violência, a gente começa a ter linchamento, começa a ter loucura, começa a ter briga, começa a ter morte. Isso não pode acontecer, né? Então, tá lá. Eu passei pela fábrica da BID, casualmente que eu fui visitar o projeto Tamar, na Bahia, e é impressionante como é que a área tá gigante, como é que está se construindo coisa lá. E hoje eu estou vendo aqui no estado de São Paulo, BID já recebeu pedidos de 100 mil carros produzidos no Brasil. Gente, a Ford gerava 5 mil empregos lá na Bahia. A BID vai gerar 5 mil empregos, já está gerando emprego pra caramba lá.
E a produção deles, o parque lá, é um negócio impressionante que eles estão construindo lá na Bahia. Porque a previsão deles é chegar até a marca de 600 mil carros fabricados por ano. Gente, isso é uma revolução no Nordeste brasileiro, naquela região ali, e também esses veículos serão importados aqui para a América Latina inteira. Ontem eu tentei mostrar para vocês, aí cabe aqui um pedido de desculpas, esse vídeo aqui que foi produzido pela Secom. Só que a gente até comentou com eles lá, eu e outras pessoas também, é que eles colocam às vezes fundos musicais que são bloqueados por direitos autorais. Então isso cancela a monetização dos canais que tentam divulgar ações do governo. Então, se eles não corrigirem isso, gente, a gente fica também com impedimentos, né? Porque esse vídeo que estava muito interessante, que mostrava um trabalhador, eu vou colocar aqui acelerado para ver se não pega, né? Eu sempre fui sonhador. O trabalhador, Por isso que me mantém vivo. fazendo Quando a gente chegou em depoimento, Camaçari, foi uma grande oportunidade de entrar. faz depoimento super legal de estar trabalhando agora, enfim, né? De ter recuperado o emprego, estar ali feliz com a família, com perspectivas e com perspectivas de crescimento, né? Então, são esses assuntos aqui do nosso primeiro encontro de hoje. Mais tarde eu volto, porque tem coisas aqui importantíssimas que eu quero conversar com vocês, tá legal? Eu fico por aqui, um grande abraço, filas andam e a gente vai seguindo em frente. Um grande abraço, tchau!